Bom dia, boa tarde, boa noite, Renato Andrade. Boa tarde, Tá noite, desligando o celular, te peguei. Tô botando no silêncio. Ainda bem, né? Pelo menos no silêncio. A unha, Vai, né? vamos esperar o Renato, né? Eu cortei a unha hoje. Deu certo aí, Renato? Ai, tá bom, vai, eu deixo você atender, vai. Ninguém vai te ligar mesmo? Pronto, Nem pronto. sei pra Não que vai, você imagina. quer Ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me quer. Esse episódio vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque nós vamos dar as melhores dicas de 2023 para você que está ligado no Super Dicas. Mas não são assim as melhores dicas como um todo. Eu escolhi algumas melhores dicas que o Renato deu e o Renato escolheu algumas melhores dicas que eu dei. Certo, Renato? É tipo um best-of das dicas. Lembra que tinha aquele disco best-of? É verdade. Novela, best-of. Das dicas. Best-of. Então vamos começar comigo. Vai. Carlos Almaraz, Playing with Fire, a arte de Carlos Almaraz. Essa é boa mesmo. Aquela dica que você me deu. Foi. Muito legal, que é um artista plástico mexicano. Sim. Maravilhoso, eu não conhecia, fiquei encantada com o trabalho dele. É aquele que depois no Pode fim... falar, porque alguém já assistiu. Eu porque sei, aqui, como aqui não é... É muito bom. E sabe o que eu acho legal das nossas dicas, Pete? Porque muitas vezes a gente... Se acontece com a gente, deve acontecer também com os nossos ouvintes, né? Eu te dou uma dica, ou você me dá uma dica, e aquilo a gente... Através dessa dica, a gente mergulha numa coisa. Isso que é legal, né? Verdade. A gente não fica restrito. Então, por exemplo, no caso dele, descobre-se todo um universo, né? Depois eu fui atrás, quando eu vi de outros artistas chicanos, né? Que eles são citados aí. Então é isso que é bacana, né? Vai abrindo o leque, né? Então, e é legal porque a história da vida dele um documentário. E o trabalho dele é maravilhoso. Então, recomendo para você que ainda não viu Carlos Almaraz, Playing with Fire, a arte de Carlos Almaraz na Netflix. Né? As telas deles animadas. Eu achei muito legal esse recurso também. Muito legal. Vale a pena mesmo. Vale a pena. E no fim ele morre de AIDS. Esse é o spoiler é o spoiler que já faz parte Desculpa, pessoal. Ele está impossível hoje. Ixi, Maria. Bom, o Renato é o seguinte, você não sabe a dica que você deu das minhas que você gostou, né? A próxima, qual que seria que você falou? Gostei da ocupação Angeli. Sim. Então essa é a dica sua entre as minhas melhores dicas. Sim, é porque, na verdade, eu vi a ocupação do Glauco, acho que foi, não sei, eu sei que eu vi uma ocupação desses cartunistas. E do Angeli, depois você falou, eu lembrei, eu já vi uma exposição dele, mas eu não, assim, me deu um branco. Mas é maravilhoso, porque eu fui atrás, né, de muita coisa, de ver coisas originais, coisas antigas. Porque o Angeli tem uma obra muito extensa, né? E pegando esse momento que ele tá bem mal, assim, né? Não tá falando mais. Ele tá bem. A doença dele deu uma meio. Então, acho que esse é um momento mesmo da gente revisar. Então, nada melhor para revisar a obra da Angeli como essa ocupação. Os originais, o jeito que a arte, né? Que isso eu acho muito legal, ver a arte como que era original, pré-computador, né? Que era tudo na mão, com as marcações. Você continua fazendo na mão, né, Renato? Você não faz, você não desenha no computador, ou desenha? Não, eu desenho na mão, eu escaneio, e aí eu vetorizo, e aí eu mexo no computador. Mas esse caso do Angeli tem as artes antigas. Hoje, assim, os últimos trabalhos dele foi tudo computador, né? Photoshop. Mas lá a maioria da ocupação era original mesmo, né? Original, arte final, né? Aquela arte final que a gente fazia com overlay, depois fazer fotolito, marcação de cores, tudo. E eu acho que o Angeli... Eu acho que ele está muito bem representado a memória dele. O filme lá, né? Do que o Tomate, nosso amigo lá, dirigiu, Thomas Larson. Animação. Tem uma animação Bob também... Cuspe está falando. Bob Cuspe. Tem também uma animação do Otto Guerra, que é do Woodstock, que é um cineasta lá, animador lá do Sul. Otto Guerra, que é um clássico, assim. Tem muito material do Angeli que está vivo, assim, que eu acho que então a memória dele é uma coisa muito... como ele produziu muito e foi feito muita coisa em cima do trabalho dele, né? Então, eu acho que ele é um privilegiado nesse sentido. E aí a ocupação Angeli é o símbolo disso, né? Porque, na verdade, você entra lá, você respira Angeli, né? Queria ter visto pessoalmente, mas quem não pôde ver como eu, pode ver no canal do Itaú Cultural, que muito é onde legal, foi feito. Muito boa. Muito legal, Angeli, maravilhoso. Um gênio.
A minha dica, entre as dicas melhores que o Renato deu, vai ser de um livro que também para mim foi uma surpresa, que transformou assim minha visão, como a geração rock and roll salvou o cinema. Eu nunca pude imaginar da importância. Esse livro é fantástico, né? Mudou completamente, quer dizer, para mim foi uma aula de história de cinema esse livro, Renato. O livro é maravilhoso, maravilhoso esse disco. Esse livro? Livro mas daria um disco bom também. Eu tenho assistido, por conta desse livro, eu tenho assistido muitas coisas dessa época, assim, né, do cinema, né? E é tão bom, é tão legal, porque são filmes tão assim, eternos, né? Que não ficaram datados, que você assiste hoje. E é muito legal. Até as coisas que. Esses dias, por exemplo, eu estava revendo, que é um cara que eu acho que homenageia muito essa geração aí, que é o Tarantino, né? Esses dias até meu filho falou, pai, não tem Pulp Fiction, que ele adora o Tarantino, mas Pulp Fiction ele não tinha assistido. Aí eu estava revendo o Pulp Fiction, né? E é tão legal, porque é um filme de 90 e pouco. Começo dos anos 90, Pulp Fiction. Quer dizer, então muita coisa ali, você vê que não é que ficou data, né? Ficou com aquele gostinho dos anos 90, assim, que eu acho que tem nesses filmes desse pessoal, aquela coisa dos anos 70, né? Que é tão legal hoje, porque só que eles fazem de uma maneira tão clássica, né? Eles filmam de um jeito tão rico, assim como o Tarantino também, que você assiste com maior saudade, com maior prazer, né? As histórias. Teu filho consegue, uma geração de hoje, consegue ter esse sentimento, será? Que a gente tem por a gente ter passado por aquela época? Não, acho que ele não deu tempo ainda, né? No caso do Lino, que tem 16 anos, é até engraçado, né? Que às vezes toca umas músicas, ele fala, nossa, essa é velha, hein? Mas é uma música de 2008, né? Nossa, essa é velha, hein? Sabe, é muito engraçado. Né? Eu falei, velha, Lino? Ele é velha. Isso aqui é muito de 2008, né? Porque eu sou pai e vô, né? Só. Mas é maravilhoso, né? E então você procurar, uma dica boa é você, através desse livro, dessa pós-dica, né? É procurar os filmes, né? Foi o que procurar aconteceu os filmes comigo. e ir assistindo. Inclusive rever. Alguns que eu não tinha visto e rever, Sim. por exemplo, Easy Rider. E a história, porque ele conta a história que aconteceu lá dentro. Né? É maravilhoso esse livro. É diferente. E tem cineastas ali que não tiveram, talvez, tanta... notoriedade. Mas na época eles eram aquele Peter Bogdanovich. Na época ele era o cara. Só que depois ele deu uma sumida. Eu acho que não sei se ele aposentou, foi fazer outra coisa. Mas você pegar os filmes desses caras, que o pessoal dessa geração, o Scorsese, todos eles idolatravam, né? O Coppola. Tinha os cineastas que fizeram poucos filmes e depois pararam ou foram fazer outra coisa. E eram idolatrados por eles, né? Porque eles eram muito inteligentes, muito cultos. Mudaram, então ia atrás. Né? Mudaram a história mesmo. Literalmente mudaram a história, muito que é o que fala aí. Como a geração rock and roll salvou o cinema, Peter Biskind. Esse é o livro, que é a dica que o Renato deu, que eu adorei. Muitas pesquisas em cima, né? Entrevistou muita gente, então é legal. Agora o Renato deu uma dica de filme que eu adorei, que eu não vou falar porque nós vamos pôr na tela. Adorei essa. Muito boa essa dica. Eu conheci o Carlos Imperial de um outro ponto de vista. Era um cara cafajeste, era aquele cara gordo, nojento, sabe? Cafajeste mesmo, grosseiro. Depois eu fiquei conhecendo um cara genial. Como esse cara foi genial, gente. Ele era um oportunista, só que ele era um oportunista que tinha faro para as coisas, né? Então, não era um oportunista. Então, barato. Não, é muito legal. Por exemplo, oportunista com classe. Não, ele era um picareta, mas um picareta criativo, assim. Por exemplo, um picareta que tinha um instinto, né? Sabe, um picareta com instinto. Então, bom, só pegar o exemplo do Roberto Carlos. Isso que eu ia falar. O Roberto Carlos queria abandonar a carreira. Queria abandonar, falou que ia voltar lá para Cachoeiro lá, que não dava certo. E aí ele insistiu, não, vamos. Então, não só o Roberto, mas muitos ali. Erasmo Carlos, quantas músicas ele fez, quantas coisas ele criou, quanto que ele mudou totalmente. De forma que hoje seria cancelada. A ética dele era meio elástica, né? Por exemplo, tem muita música que ele pegou, que era de domínio público, e ele transformou. Pegou para ele e ganhava dinheiro, né? Então, mesmo, tinha alguma que agora eu não lembro, mas... Não, várias músicas, por exemplo, Meu Limoeiro. Não, Meu Limoeiro, que acabou na voz do Luiz Simonal. Mas ele roubou essa música praticamente, né? Não tinha dono, ele falou, agora sou eu. Não, tinha, mas era um dono que não é. Tipo aquela história daquele... Que é muito legal, que tem um documentário também. Não sei se não lembro se a gente já deu essa dica, mas se a gente não deu, a gente precisa dar um dia direito.
que é sobre aquela música do Ae Maue, na, 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 na. Sabe Não essa é música? do meu tempo. Não, não. Qual que é essa música, Ae Maue. Renato? É de um desenho animado do Rei Leão, não sei. É. Sabe? Não. Do Rei Leão. E aí, In the Jungle, Ae Maue. É uma música africana. Ah, tá. Que Agora é de um tá cara me lá soando da África. familiar. Sim. E foi um cara, um historiador, gravou isso lá diretamente, lá com um equipamento super rústico, gravou lá essa música, que era de um disco falando sobre folclore da África, mas pegou essa música que era de um compositor e levou para os Estados Unidos, e aí um cara achou esse disco num sebo, lá numa lojinha, e pegou para ele. E ganhou fortuna, porque foi vendido para o desenho animado, para o musical Rei Leão lá da Broadway. Olha. Só que aí a família, aí o pessoal ficou, não é possível, gente. Aí deram uma grana lá, porque eles estavam super miseráveis, lá uma aldeia lá na África, né? E o Imperial, ele fazia isso, ele pegava uma coisa, uma ideia... E assinava embaixo, transformava. Não, pegava para ele, na mão grande mesmo. Isso aqui agora, a partir de agora, é meu, né? E fazia isso. Mas eu acho que na época muita gente fazia isso mesmo, né? Era meio comum esse negócio de música, vender, comprar parceria, né? Os sambistas faziam muito isso, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Ó, eu tenho um samba aqui, tô meio precisando de grana, você não... Não quer ficar com ele? Não, te dá aí uma grana aí, me paga um almoço aí que você... Só que o Carlos Imperial não pagava almoço nada, ele pegava de graça. Demais, Carlos Imperial. Muito Mudou bom. completamente a minha forma de ver Carlos Imperial e de conhecer realmente quem que ele foi. Não, e é engraçadíssimo, né? É muito engraçado, muito né? Bom, muito bom. Aquela fala do Erasmo, né? Agora uma Erasmo, dica do Renato. se você tiver... O que faria Carlos Imperial, né? Vamos lá. Eu não vou falar porque o Renato não lembra que ele falou que... Gostei dessa dica que você deu, Pete. Vamos lá, Fernanda. Sim. Na verdade, eu assisti, só que depois que eu assisti, só que depois que você falou sobre, eu comecei a rever. Eu revi depois, né? Eu assisti e até espera, só que não vai ter outra temporada, mas tudo bem. Quem falou que não? Não, eu acho difícil, né? Eu acho que não vou dar spoiler, mas eu acho que é difícil. Aí tem que enfim, mudar tudo, né? E mostra é muito bem feita, né? Os atores são muito bons, a produção é muito legal. E é aquela série que te fisga mesmo, né? Fazia tempo que eu não vi uma série assim que te fisga. E ela trouxe para você uma outra visão sobre Israel e Palestina. Israel e Palestina, não. Israel e... Na verdade, mostram lá... Na verdade, é legal porque mostra dois lados, né? Isso que é bacana. Não é uma coisa o malvado e o bonzinho. Aí tem malvado, tem bonzinho dos dois lados. Tem isso que é legal, né? Mostra uma coisa assim, bem do meio mesmo ali, né? Os excessos dos dois lados e tal. Mas é muito bem feita e é uma série que premiadíssima, né? Muito premiada. Que eu acho que deveria ser mais vista, na verdade, assim, né? Eu acho que fez sucesso pra caramba. Mas principalmente no contexto de hoje, do que está acontecendo, eu acho que é uma série para ser reassistida por muita gente, até para entender melhor e para ver esses submundos, né? Então acho que tem muito a ver com o momento que está vivendo lá agora, os conflitos, da guerra, tudo. Assistir porque ela é muito olho no furacão, né? Isso que é legal. Ela é muito ali no meio mesmo. Bem de gás, que você tá no bem meio, daquele local. E passa aquela tensão, né? Dos sequestros, das ações. Esconderijos. Dos espiões, né? É muito... E fora isso, o lado mais... As mulheres maravilhosas, porque eu gosto de uma mulher assim, como é que eu vou dizer? Os meus amigos até tiravam muito sarro de mim, né? Desde sempre. Como é que eu vou definir? Eu gosto muito de uma mulher com... Nariz... Nasalmente avantajado. Eu adoro, eu acho tão sexy aquele nariz. Aquela mulher é muito linda. Todas elas são lindas, né? Tanto as israelenses quanto as palestinas. Um elenco fantástico, né? São excelentes atores e atrizes, assim. Então é uma dica maravilhosa. É uma série, pessoal. Quem ainda não viu, aproveite. Eu acho que é Netflix. Tá escrito ali que é Netflix. E eu gostei também de uma super dica. Se a gente pudesse dar tantas... As nossas dicas são todas ótimas. É difícil escolher, né? Eu escolhi porque, sei lá, foram os que mais me... Naquele momento que eu escolhi, me pegaram. Jardim Macalé ao vivo no Teatro São Pedro. Adorei, Renato. Que dica maravilhosa que você deu. Esse cara... Que show! Lindo, isso é lindo demais. Show lindo. Isso aí você põe, você vai caminhar, você põe esse disco aí
É maravilhoso, né? A banda que tá com ele é muito boa, né? A banda que tá com ele é muito boa. Temos algumas ressalvas, né? Tem. Aquela mocinha que aparece lá, dá uma canja. Que coisa horrível. Pra ficar bom. Não, é bom. É bom. Pra ficar excelente, tinha que ela não tá, né? Não. Mas em compensação não, tem, tá? Imagina, é tudo maravilhoso. Não. Aquilo Luiz lá Melodia, passa igual assim, uma formiguinha. Luiz Melodia, Zé Cabaleiro. Não, é demais. O repertório dele todo. Não chega a comprometer muito, não. Eu vou aproveitar essa dica que eu fui pegar de novo para rever. Sei. E descobri um documentário do Jardim Macalé que chama Um Morcego na Porta. Você já viu? Passou no Canal Brasil. Muito legal. Tá no YouTube também. Tá no YouTube? Também. Porque eu vi no Canal Brasil, e eu tinha, agora não tenho mais, eu vou ver no YouTube, então. É o documentário que ele conta a vida dele toda. Eu nunca imaginei, por que ele... Você fala, um cara como ele, como que ele não ficou tão famoso? Porque ele era sempre contra a corrente. Ele chegou um dia numa gravadora, naquele auge, né, de Tropicália, ele junto com o pessoal, e foi reivindicar junto com eles os direitos autorais. Não só os direitos autorais, mas falar, olha, vocês vendem 1 milhão e pagam 100 mil para nós. Uhum. E chamou todo mundo de canalha, covarde. A partir daquele momento... Língua, né? Ele foi absolutamente cancelado das gravadoras. E outra, por exemplo... Dessa forma dele ser... de não ter papas na língua, de ser um cara que fala o que pensa, atrapalhou no sentido dele não ser tão reconhecido. Mas, na verdade, sim, ele que não talento só ele, não sobra. Não só ele, não falta, aliás. O Macalé, o Walter Franco, o Luiz Melodia. Teve um outro que eu vi esses dias que falou. Eles ficaram com a pecha de malditos, né? Eles foram cancelados, tá? Na época não era, na época era maldito. Então eles eram malditos. E aí tanto é que um deles falou: não, eu não quero ser maldito. Eu quero ser popular, eu quero tocar, eu quero ser pop, não quero ser maldito, não. Eu quero tocar bastante mesmo, né? Mas, por exemplo, naquele disco Transa do Caetano, que foi gravado em Londres, ele que fez tudo, mas não tinha o nome dele nos créditos de disco. É absurdo mesmo, né? Só que talvez ele realmente faltou um pouco de diplomacia. Porque muita diplomacia. Aí, por exemplo, brigar com Caetano e Gil, na época da Tropicália, era sentença de morte, né? De morte. E brigar realmente... com as gravadoras também, com todo mundo, né? Todo mundo. Então, nesse documentário, Um Morcego na Porta, do Jardim Macalé, que você assiste no YouTube. Muito bom. Tem toda essa Tem? história. Tá no YouTube? Tem. Vou ver. Ele conta toda essa trajetória que eu também não conhecia. Ele é muito figura. Já que estamos falando de Tropicália, uma dica do Renato, de um podcast que eu dei foi... O produtor da Tropicália. O produtor da Tropicália podcast. Renato Vieira, né? Eu sou Vieira também, tudo em casa. Mas eu sou fascinado por esses bastidores da Tropicália. Bom, por qualquer tipo de bastidores, né? Aliás, hoje fiquei sabendo uma que, nossa, depois de... Putz, ele estava lá na Globo desde 68, que foi demitido agora. Nelsinho Mota. Nelson Mota foi demitido da Globo. Então, tava na hora, né? Não, mas imagina, não foi demitido. Não. Ele teve que sair para dar lugar para outra pessoa. Ele está com quase 250 anos. O Nelson Mota? Só de Globo. Sim, mas aí porque tal, exatamente. Eu não entendi qual é a sua dor. Não, a dor é que eu adorava ver as dicas dele. Sim, eu também, mas faz tanto tempo que ele nem dá dica na Globo. Não, mas ele está atuando. Eu penso assim, já está há tanto tempo lá. Segura ele mais um pouquinho, deixa ele aposentar. Renato, vai pôr agora um moleque que não sabe de nada. Não vai pôr ninguém, porque ninguém essa mídia está acabando. Ninguém mais ele está em outra também. Mas eu lembrei Duro seria se tivessem mandado ele embora na época que ele era jovem, que era o auge. Sim, aí você fala, putz, perdemos um talento. Não que ele não seja um talento. Sim. Mas, sabe, a fila anda. Não tem que ficar chateado, não. Talvez. Ixi, ele faz tantas outras coisas. Não. Acho que não vai fazer falta. Eu fico chateado assim, não é chateado. Na verdade, né? Porque é um acontecimento. Não, é uma coisa assim. Você, deixa eu achar um outro exemplo aqui. Que, na verdade, a palavra não é chateado. Dá um certo impacto, assim, dá uma certa... Porque é a mesma coisa que o Silvio... Quando o Silvio Santos tirou o Lombardi, sabe? Que comparação. Não, mas... Madre Dio. Sim, imagina o Silvio Santos aí. Na importância, entende? Acho que o Lombardi morreu, por isso que ele saiu. Né? Porque tá o Globo, né? Moleque, né? Aquele no jornal hoje, né?
Ele piscava muito, assim, né? Então, eu estava ouvindo hoje o Regis Tadeu falando sobre ele, né? Falando sobre o Nelson Motta. Nossa, o cara, imagina. Imagina, desde 18 anos ele já frequentava. Ele produziu disco. Bossa Nova, produziu conhece Marisa todo mundo. Monte, Elis Regina, foi casado, né? Só que foi que o Nelsinho falou, né? O Regis também falou. Ele é muito bom moço, né? Agora que ele podia chutar o balde e falar, às vezes, porque ele é muito todo mundo amigo de todo mundo, não fala mal de ninguém, podia tocar o terror. Porque, por exemplo, eu gosto dessas entrevistas, não que tocar o terror no sentido assim de fofoca, botar fogo no mas parquinho. Falar coisas polêmicas, coisas que a gente sabe na época. Ele nunca falaria não vai falar, não é o estilo dele. Nunca falou, não. Porque, sabe, são coisas... É faz muito parte melhor da ele personalidade falar... dele, é muito melhor ele falar da vivência que ele teve com os artistas, do lado bom da produção. Não, mas não é falar, que eu falei. Tipo assim, curiosidades no sentido assim... Tipo, vamos falar da Elis, que a Elis é uma pessoa muito polêmica, né? Eu já vi muitas entrevistas, não é que a pessoa está falando mal dela, mas está falando coisas que era da personalidade dela, né? Os quebra-pau dela com Tom Jobim. Ela mesmo falava. Faz parte da história, é isso que eu estou querendo dizer. Só que ele é tão gente boa, ele é tão legalzão, que ele, melhor não, né? É isso que eu estou querendo dizer, né? Que jeitinho dele, né? Melhor não, Elis, uma querida, melhor não, deixa pra lá. Aí, vamos falar dessa dica, eu acabei falando. Mas é por isso que são boas Sim, dicas. isso, nosso programa é bem elástico. E, então, eu adoro esse tipo de assunto sobre bastidores. Ele está com 9 episódios já, terminou. Sim. E apresenta vários artistas, os bastidores, né? E a gente acha no... Manuel Barenbein, no Spotify. E agora o Renato Vieira, seu xará, está escrevendo um livro... com todas as entrevistas que ele desses 9 bacana, episódios. Tá. Inclusive, ele está até com uma campanha lá naquele crowdfunding. Sim, de você pegar dinheiro para poder terminar o livro. Da vaquinha tudo lá, né? Em cima desse Manuel Barenbein, que é o produtor. Por isso ele fala o produtor da Tropicália. É tudo em cima da vida e do trabalho desse Manuel. Os caras faziam, muito legal. Os caras faziam mágica, a né? história de Erasmo Carlos. Não, muito legal, muito legal, com a tecnologia precária. Os caras faziam um milagre, né? Gravava outro, gravava por cima, inventava coisa na hora ali, né? E chamava gente para fazer coisa que não... Faz isso aí. Ele conta várias passagens, muito legal. Não só da produção das músicas, mas também do bastidor. É isso que é legal, né? É isso que eu acho bacana, você desnudar mesmo, né? Coisas que a gente não fazia nem ideia, né? Então, seja dos Beatles, seja da Tropicália, seja da Bossa Nova... São as pessoas que viram ali, né? Que estavam ali, né? Isso que é muito legal, né? Pode falar Viveram mesmo e fizeram, né? Fizeram, colocaram a mão na massa e são responsáveis por todas essas coisas maravilhosas que a gente vê hoje. E já que estamos nessa linha, você vê que o nosso negócio é arte, música, não tem jeito, né? A gente não escapa disso. O nosso... Podcast. Amigos e Barcinski, Forasta e Paulão, dica de Renato, e eu fiquei fã até hoje, não perco. Não, muito bom, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que o Forasta tá falando muito, acho que eles tinham que dar uma baixada na bola. Faz tempo, né? Faz tempo. Mas tem que ter um, Então, mas dentro de 4? O Barça, eu adoro o Barcinski, gente. Barcinski, aliás, você é patrocinador dele, né? Sim, pago lá no blog dele. Você ajuda ele, ó. Ajuda o blog, ele é muito legal. Aí, Barcinski, segue nós. Barça é figura. Eles têm um senso, o Barcinski tem um senso de humor, né? Muito engraçado, né? E conhecimento, né, de música, porque é um jornalista especializado em música, o que ele já vivenciou é muito bom, todos eles. Sabe que eu já tomei umas cervejas com Forasta? Quando tinha a oficina cultural aqui, lá na São Sebastião, oficina cultural, era maravilhoso lá, né? Na Cantos Portinari. Ele veio fazer uma palestra... Forasta, falar sobre jornalismo, sobre música, quadrinhos, né? Aí ele falou quadrinhos, aí o pessoal, Renato, vai lá que é cartoon, quadrinhos, o Forasta é um dos maiores especialistas em história em quadrinhos. História em quadrinhos, muito. Olha. Ele já teve uma editora de história em quadrinhos, uma revista, chamava Herói, depois ele teve a General. Forasta é um cara só... E aí ele foi lá fazer... Aí acabou tal, a gente colou lá para conversar com ele, tava eu, o Kiko, mais alguém... Ele falou, escuta, gente, vamos tomar uma cerveja, né? Porque ele estava conversando ali, estava calor, estava ali meio... Eu falei, vamos tomar uma cerveja. A gente foi num barzinho que tinha ali na São José, gente, ali em frente ao Giovanina ali.
Mas a gente bebeu. Ficamos até de madrugada, cara. Mas ele ficou bebaço, todo mundo, né? E aí que ele contou mesmo muitas histórias, né? É muito legal esse podcast. Esse podcast é muito legal. Muito e é legal legal. o lance das escolhas, né? Dos convidados, as escolhas das músicas, né? Isso que é legal. É muito legal, muito legal. Vale a pena. Por falar em Barça, nós estamos íntimos, porque ele aqui é seu patrocinador, então eu já me sinto bem íntima. Ele está lançando o livro, já lançou o livro sobre a biografia de Nelson Ned. Sim. Eita! Vou deixar para o próximo episódio. Esse aí eu preciso ler. Muito. Já tá, né? Já tá rolando. Já tá rolando. Muito legal. E ele também fez o Maldito do Zé do Caixão, que é um livro que você me emprestou que eu amei tem também. Uma série. Mais uma dica. Que ele dirigiu. Que é uma série, é uma minissérie sobre a música pop do Brasil. Um negócio assim, que ele pega Gretchen, Sidney Magal. Onde que tá? Descobre isso pra eu gente lembro dar que dica aqui. Eu lembro que eu assisti no Prime. Não sei se tem ainda, eu vou ver direitinho. Também é uma boa essa é uma boa dica. São acho que 5 episódios. Cada um, tem um que ele fala da Gretchen, outro ele fala do Sidney Magal. E aí o compositor, que os compositores, o cara que, por exemplo, ele fez as versões da música do Chaves, sabe? Do seriado Chaves. Do México. Isso, só que assim, o cara tinha que criar música brasileira. E aí é muito engraçado a entrevista, porque o cara falou assim, eram não sei quantas músicas, e não sei o que. Aí o Barça já sabia dessa, ele falou assim, e quanto tempo você durou para fazer isso ali? Umas 2 horas. Sabe assim, tem umas histórias bem legais, de bastidores também dessa época dos anos 70, né? Meados dos anos 70. Então tem um episódio que ele só fala sobre aqueles cantores brasileiros que cantavam em inglês. Tipo o Fábio Júnior, que era o Mark Davis, o Giliardi, até o Christian Ralph, o Christian também. E eles mandavam um nome. Eles colocavam um nome para tocar em trilha de novela, como se fosse um artista internacional, cantor. Era brasileiro, mas o Fábio Júnior era o Mark Davis. Nossa! E aí eles cantavam em inglês. Olha que Era muito legal. Então vale a pena. Tem que localizar isso para gente. Localizar isso. Bom, então, para encerrar, mais ou menos assim, para encerrar, escolhemos as melhores dicas da audiência. Nossa audiência sempre manda bem, mas a gente teve que escolher algumas. Então, vamos lá rever as melhores dicas, entre todas que são ótimas, mas que couberam nesse episódio. Vamos lá. É uma série muito interessante. Eu fui encontrar na Coreia, agora recentemente, Villerena. É a história de um carteiro comum que se aposenta aos 60 para 70 anos de idade e passa em frente a uma academia de balé e de repente vem à cabeça dele que a vida inteira ele quis ser bailarino. Então é interessantíssimo, porque de repente um carteiro querer ser bailarino parece uma coisa fora de limites, mas ele fica obcecado. Ele entra, ele vai todo dia assistir aulas, e aí prestam atenção nele, conhecem o sonho dele e resolvem dar aula para ele, apesar de todas as limitações, porque na cidade você já não tem mais os gestos, você não tem um físico para fazer ponta, né? E, enfim, mas ele vai, e aí você aguarde para ver se ele resolve ou se ele consegue ou não. É muito interessante porque entra uma série de conflitos, pais e mães, parentes, etc. Moderníssimo. A Coreia está trazendo muita coisa interessante. Verdade. Era isso. Essa é a dica de Inácio de Loyola Brandão, a série Navilera, que está na Netflix, que é a história, como ele já falou, de um senhorzinho de 80, ele fala 70, mas entre 80 e 100 anos, que agora é para 100, que resolve ser bailarino. Vale a pena, série coreana. Dica de Inácio Loyola Brandão. Temos mais dica da audiência aqui agora com quem? Com quem? Olá, Pete. Olá, Renato. André Luiz. Em primeiro lugar, queria parabenizá-los pelo programa. Eu sou assíduo, sempre me aproveitando as dicas, as sugestões que vocês nos trazem. E hoje eu queria compartilhar uma sugestão com vocês e com o pessoal que acompanha o programa. Ontem eu assisti um documentário sobre a vida de Zé Rodrigues. Zé Rodrigues foi latino-americano, um multi-artista, multi-instrumentista, músico, maestro, ator, roteirista, publicitário, por que não? Quem não se lembra do jingle do Chevrolet?
Foi uma delícia ontem poder acompanhar toda a trajetória do Zé Rodrigues pelos depoimentos de seus familiares, de seus parceiros, Sá, Sérgio Magrão, do 14 Bis, toda a trajetória dele no Som Imaginário, no Sá Rodrigues e Guarabira, Joelho de Porco, uma delícia. Vai uma sugestão então para vocês, meus queridos amigos, e bom programa. Muito bom, Zé Rodrigues. Gostei de uma tela que estava lá no fundo, linda. Né? Eu sei de que é. O fabuloso Zé Rodrigues também, uma outra dica que eu adorei, Preciosa. porque eu não imaginava Muito que ele legal. fosse o que Sim, me apresentou essa ali. dica foi excelente. Excelente, mesmo. maravilhosa. Mais uma dica da audiência, entre as melhores, e todas são muito boas. Salve, Pete! Salve, Renato Andrade, meu grande xará. Muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo aí, hein? Minha dica aí pra vocês é uma série, na verdade é uma série que já tem 2 continuações dela, que é a Yellowstone. Yellowstone é uma série, um western dos dias atuais, que se passa a luta toda de uma família para tentar preservar a sua propriedade, o seu negócio ali na área de produção de gado, de criação de gado nos Estados Unidos, e eles têm uma série de problemas ali com especulação imobiliária, interesses turísticos na região, os povos nativos também no começo tem alguns problemas ali e tal, enfim. Mas é muito bacana, muito bem produzida. Agora, a grande pérola dessa história toda é que o autor, o Taylor Sheridan, que é um grande escritor, buscou 2 outras sequências que, na verdade, retratam o anterior a isso. Como que as famílias viveram e passaram lá no passado até chegar nessa história de hoje da Yellowstone. Então tem a primeira pré-sequência, que é a 1883, que se passa nesse ano, e a 1923, que se passa nesse ano também. Só que é o seguinte, apesar da estética western, é por isso que eu recomendo essa série. Até quem não gosta, eu insisto para que as pessoas assistam, porque apesar da estética e da ambientação western, os dramas da vida, a qualidade dos diálogos, as situações vividas ali estão presentes nas nossas vidas aqui no dia de hoje. São dramas que nos incomodam ainda hoje. Coisas de situações da vida mesmo, do ser humano, como o crescimento, como o progresso da vida, enfim. É interessantíssimo e a qualidade dramática, em especial da 1883, é simplesmente sensacional. Essas séries estão no Paramount Plus, vale a pena porque é um streaming que não é caro, você pode assinar, assistir a série e depois cancelar e realmente vale a pena, essa série é sensacional. Então, Yellowstone e suas 2 continuações que na verdade são pré-sequências, que é 1883 e 1923. Parabéns pelo trabalho de vocês, está muito bacana e eu de longe estou aqui acompanhando. Essas séries são maravilhosas, que nem falou. Para quem não gosta de western, eu falei, sou eu, adorei. É isso, tudo que ele falou muito bem, vale a pena. O 1883 é demais. Não, as 3 são maravilhosas. E para encerrar, uma dica de uma mulher, pelo amor de Deus, só tem cuecão nesse programa, vamos lá. Princesa. Pete e Renato, beijo imenso para vocês. E vai aí a minha dica para o Paradicas, o filme Babel. Um filme maravilhoso que vai fazer você mudar o seu olhar da vida. Sabe aquele filme que você reflete, repensa e entende que o destino, muitas vezes, não está nas nossas mãos, mas que dependendo da atitude que você tem, tudo muda. É Babel para o Paradicas. Beijão, Pete, Renato. Filmaço também. Filmaço também, excelente dica. É isso aí, Renato Andrade. Aí, vamos encerrando ótimo. então nossa. Vamos encerrando nossa que a gente retrospectiva. falou, não é retrospectiva, né? Best of. Best of do Paradicas. Para terminar o nosso primeiro ano de trabalho aqui, que muitos venham. Spray Montadora. Do projeto à montagem de estandes construídos e cenografia, onde a qualidade prevalece sobre a quantidade. Há 20 anos nos principais eventos por